Mais informações sobre um caso que parece enredo de cinema, Ricardo Vilches. É aquela história lá de 4 Barras, né, gente? Uma operação do GAECO, que numa sexta-feira ela acabou sendo deflagrada numa chácara na zona rural de 4 Barras, onde cocaína foi apreendida. E aí veio informação para todo mundo de que policiais civis de 4 Barras estariam envolvidos naquele depósito. Não só no armazenamento, mas também na origem dessa droga. E segundo a investigação do GAECO, essa droga que acabou surgindo lá em 4 Barras, 56 quilos de cocaína ou 2 milhões de reais. Eles faziam parte de um carregamento muito, mas muito grande que teve origem lá em Paranaguá. E assim, segundo a investigação do GAECO, como é que essa droga lá de 4 Barras foi parar lá nessa região? Com os policiais de 4 Barras indo para Paranaguá e metendo a mão nesse carregamento do PCC. Mas falando nisso, Vilches, e muita gente tem perguntado isso para nós nas redes sociais, porque o pessoal ficou meio confuso. Teve gente que falou assim, poxa, o jornalista lá no Balanço Geral disse que a polícia roubou a droga do PCC, mas a polícia teve que fazer apreensão. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Então explica para o pessoal não ter dúvida. Isso é bacana também, isso faz parte dessa investigação da polícia, né? Porque veja, é uma forma de pensar, tá? É uma forma do GAECO pensar. Quando de repente você vê numa região residencial de Paranaguá, que é a região da Vila Garcia, o bairro da Vila Garcia, você fica perto do Aeroparque. Nós, inclusive, tivemos dificuldade para subir o drone para mostrar essa região, porque lá a gente não tem nem autorização para subir, porque é uma região perto do aeroporto que tem lá da cidade. Perfeito. Quando você coloca uma viatura da polícia, policiais com distintivo, aquilo não chama tanto a atenção das pessoas. As pessoas sabem que a polícia está trabalhando e tocam a vida. Então foi isso que aconteceu. Essa operação da polícia, que todo mundo acreditava que fosse da polícia, aconteceu normalmente. E a droga apreendida não foi apresentada para a polícia. E mais, nós estamos falando de policiais de 4 Barras, região metropolitana, que desceram a serra e chegaram em Paranaguá. E não tinha autorização da Polícia Civil nem da Justiça para fazer essa operação. Que é então isso? É por isso que a gente está falando que eles roubaram uma carga de cocaína do PCC. E só para o pessoal lembrar, eles desconectaram o GPS da viatura, colocaram em um outro carro para que esse GPS mostrasse que o veículo estaria ali em 4 Barras, quando na verdade a viatura oficial estava envolvida numa operação, posso chamar ela de falsa operação? Uma falsa operação. E o que nós vamos mostrar agora, Furlan, porque agora é o seguinte, essa operação ela foi do dia 9 e agora é que a gente começa a ter mais conhecimento disso tudo e começam os interrogatórios, os depoimentos desses policiais. Então a gente começa a avançar um pouco nesse trabalho também que está sendo feito lá pelo GAECO, tem participação do DIEP, da Polícia Militar, da Rony. Outra coisinha que eu queria contar, porque tem essas coincidências, né? Isso é bom a gente frisar. Porque assim, o GAECO estava investigando um roubo, é estranho isso, né? Mas o GAECO estava investigando um roubo de cocaína do PCC em Paranaguá. Lá em Paranaguá. E aqui em Curitiba. Eu nunca vi polícia investigar roubo de ladrão. É estranho, mas tá curioso, certo. Né? Tá certo. E aqui na região metropolitana, a Polícia Militar estava correndo atrás de chácaras ali em 4 Barras, por causa de plantação de maconha. Aí, de repente, em 4 Barras, onde tem cocaína e tem maconha, acontece uma movimentação estranha. GAECO e Polícia Militar se unem numa investigação, porque cada um estava atrapalhando separado. E aí acontece essa situação. Eu não acredito curiosa. Que eu vivi o jornalismo para ver isso. Mas sabe uma coisa que também eu gosto de frisar, também uma coisa bacana, é como essa investigação foi feita, porque, volto a frisar, a primeira vez que eu vejo detalhes da reportagem que a gente vai exibir agora, que a gente vai chamar de grampo. Porque até então, para mim, né, o grampo era esse telefone. Olha o teu telefone, rapaz, você estava levando para casa. O grampo telefônico, não. O que a gente está mostrando nessa reportagem também é um grampo dentro do carro. Isso aqui, ó. Isso aqui é sensacional. Dentro da investigação policial. Sensacional. E aqui estão os suspeitos. O investigador de polícia que nem sabia que estava sendo monitorado. Ali, rapaz, ali não tem nem falando, não era eu, não foi isso que eu disse, não quis dizer. Tá tudo gravado. Imagem e som. Vamos lá. Vamos ver. Na viatura, fala firme e agressiva. Não, todo mundo de boa lá, tem certeza. Pode continuar na cabeça. No interrogatório, fala mansinha. Olha, doutor, eu sei dizer para o senhor que a droga não é minha, tá? O porquê eles imputaram esses fatos, não sei. José Paulo, o Pinheiro, é investigador da Polícia Civil. Ele, o investigador Fernando Gonçalves
e o delegado Thiago Vladica estão presos desde a semana passada. Todos trabalhavam na delegacia de 4 Barras, na região metropolitana. Um terceiro investigador chegou a ser alvo de buscas e apreensões. Uma investigação do GAECO apontou que eram os 4 nesta ação simulada que ilustramos. A falsa operação numa casa em Paranaguá, onde foi apreendida cocaína. A droga não foi apresentada e os policiais da região metropolitana não tinham autorização para atuar no litoral. Uma pequena parte do carregamento foi encontrada nesta chácara em 4 Barras. Tudo em tabletes. 56 quilos avaliados em aproximadamente 2 milhões de reais. A investigação do GAECO aponta que essa cocaína era do PCC. A casa em Paranaguá era um depósito de droga embalada, pronta para ser despachada para a Europa via porto. O delegado Thiago Vladica foi interrogado e preferiu ficar em silêncio. Já o investigador Pinheiro prestou um depoimento de pouco mais de 15 minutos. Ele é vizinho da chácara onde parte do carregamento de cocaína foi encontrado. Ele também é compadre da dona da chácara. Olha, doutor, eu sei dizer para o senhor que a droga não é minha, tá? O porquê eles imputaram esses fatos, não sei. Porque pode ser pelo fato de eu ser policial e eles acharem que eu ia, sei lá, me dar bem pelo fato de ser polícia e eles iam tirar o deles da reta, ou pelo fato do que nem eu falei, o Piá já me ver como um desafeto e não gostar de mim, mas enfim, se é deles a droga ou não é, não sei, se eles estavam guardando para alguém, também não sei. Então o senhor acredita que o seu Leonardo... Acho que é alguma vingança. Alguma vingança. Eles são usuários de drogas? São usuários de drogas, são. Pinheiro passou boa parte do interrogatório responsabilizando a comadre e o marido dela pela droga. Já foi preso já por disparo de arma de fogo em bar e posse de drogas também. E ele caiu no meu plantão lá na delegacia de 4 Barras. E ele desacatou os policiais, as guardas municipais, desacatou eu tive que ser rígido com ele. E desde então ele pegou raiva de mim, não pode ver minha pessoa na frente. De fato, a chácara é do casal. A droga foi encontrada na chácara. Mas o investigador não sabia ainda das provas que existiam contra ele e os demais policiais de 4 Barras. O GAECO já os investigava por causa da falsa operação em Paranaguá. A viatura que eles usaram para roubar o PCC acabou grampeada. São estas imagens com o Pinheiro dirigindo e o delegado Vladica no carona. Paralelo a isso, a PM também agia na zona rural de 4 Barras. Em uma semana, milhares de pés de maconha foram encontrados em 2 chácaras diferentes. E tanta maconha fez a PM ampliar a ronda pela zona rural. O delegado e os investigadores se sentiram ameaçados. A PM estava perto demais da chácara que guardava o carregamento de cocaína roubada em Paranaguá. A entrada na chácara e a apreensão de cocaína foram feitas pela Polícia Militar. O investigador Pinheiro foi preso quando estava na chácara. Nessa hora, Polícia Militar e GAECO já trabalhavam juntos, com autorização da Justiça. No interrogatório, Pinheiro chegou a contestar o flagrante feito pela PM. Em momento nenhum eu fui ver se tinha... Não dava nem... Primeiro que não deu nem para ver nada que tinha lá na minha comadre, entendeu? Eu entrei direto na minha chácara, parei a viatura caracterizada lá, abri a porta. Daí daqui a pouco chegou um capitão de barbichinha e falou assim, ó, o senhor tá preso, seu Pinheiro, o senhor tá preso em flagrante por tráfico de drogas. Eu falei, capitão, cadê a droga que o senhor tá me imputando aqui no flagrante? Ele falou, não, você sabe, a tua comadre. Eu falei, cara, não sei de nada. Depois da apreensão, a chácara foi incendiada. Para o GAECO, os policiais civis agiram para atrapalhar as investigações. Mas o principal já estava feito. A viatura usada para o roubo de cocaína no litoral estava grampeada. Imagens e áudio de tudo que os policiais planejaram depois da falsa operação no litoral. O trecho que vamos exibir mostra um diálogo banal entre o Pinheiro e o delegado Vladica. O investigador está dirigindo e o delegado está no carona. É o delegado quem puxa a conversa para reclamar de uma ocorrência de última hora. Bacana, né? Todo mundo de boa lá, tendo certeza. Acho que
na cabeça. Nós aqui... Não, se você que tem mais intimidade, você vai falar. Tá? Eu vou falar. Pelo amor de Deus, eu vou falar. Não vivo nessa, não adianta falar pros outros. Não. Vocês são todo mundo tirou o time de campo, só eu e os dinheiros que ficamos lá. O delegado e os 2 investigadores permanecem presos na delegacia de furtos e roubos de veículos. Ainda há dúvida sobre a intenção deles ao descer para Paranaguá. A falsa operação com apreensão de cocaína do PCC foi encomendada. Os policiais sabiam mesmo que estavam armando para cima da maior organização criminosa do país? Olha, primeiro eu quero dizer que foi uma excelente reportagem. Legal, boa, muito obrigado. Deixa eu só fazer um lembrete. Claro. O Pinheiro, ele falou sempre da comadre e do marido, certo, imputando a responsabilidade. Só que vamos lembrar, isso aqui, essa cocaína aqui que a polícia militar apreendeu, estava na chácara dos 2. O Pinheiro é vizinho. Aí as pessoas perguntam, então quer dizer que eles não têm nada a ver com isso? Calma. Existem 2 possibilidades. A primeira, a de que esse casal, os compadres do policial civil, estivessem sendo ameaçados por ele, pelo policial civil, o Pinheiro, para guardar essa droga. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, de que parte do carregamento, pelo menos um tablete de cocaína, avaliado ali em 30 mil reais, ficasse para eles como pagamento. Então, assim, o GAECO está investigando os 2 também. Os 2 permanecem presos em flagrante por tráfico de drogas. Essa droga, qual seria o destino dela? Porque assim, a partir do momento que essa droga está com ele, estariam para que eles fizessem uma distribuição ou estariam de posse deles para que depois fosse entregue a outros traficantes? Para responder essa tua pergunta, eu preciso chegar num outro objetivo que é foco das nossas próximas reportagens. Eu tô falando no plural mesmo, tá, gente? Reportagens. Porque assim, lembra? Junto com os policiais que fizeram essa falsa operação em Paranaguá, tinham 2 bandidos fazendo escolta. São 2 pessoas que estão presas. Nós vamos detalhar essas 2 pessoas para quem elas trabalhavam. E amanhã, isso é bem legal, Furlan, amanhã nós vamos trazer aqui no Balanço Geral uma testemunha a respeito dessa falsa operação. O senhor está falando de que criminosos faziam segurança para policiais? Escolta. Não, não é verdade isso. Não, eu não sei nem o que dizer, mas eu tô usando as palavras certinhas. Eu tenho que ter responsabilidade aqui pelo que eu falo. Mas assim, 2 bandidos fazendo escoltas para os policiais. Sabe por que a gente tá rindo aqui? É que é estranho. Porque o negócio é uma vergonha, cara. Sério. E assim, o que tem de policial, investigador e até delegado mandando mensagem parabenizando o senhor, porque isso aqui, para algumas pessoas, existia a suspeita. Por isso que a investigação começou. Mas para muitos, nem passava pelo radar da suposição. Ninguém presumia que isso poderia estar acontecendo aqui no quintal de casa. Agora, mais uma pergunta para o senhor. E a corregedoria da polícia? Corregedoria tem ciência de absolutamente tudo. Por exemplo, esse flagrante que foi feito contra o Pinheiro, quem pegou o depoimento dele ali foi o delegado da corregedoria. Porque ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela polícia militar e imediatamente leva para a corregedoria. Bom, agora, é de praxe a corregedoria acompanhar o trabalho do GAECO nesse caso, para saber quais providências vão fazer. Então, vamos aguardar qual vai ser a providência, porque a gente sempre vai falar, estamos falando de servidores públicos concursados. Demitir um delegado de polícia civil, rapaz, Fábio Couto também é antigo aqui em Curitiba. Fábio, fala aqui. Quando que você lembra? Qual foi o último delegado da Polícia Civil do Paraná que você viu ser demitido em função de alguma irregularidade cometida? Eu não lembro. Eu não lembro. E olha que tiver... exatamente, Fábio. É afastado. E tem aquelas coisas assim, ó. Eu fui surpreendido uma vez, bem rapidinho, tá, Fábio? Bem rapidinho. Eu fui surpreendido uma vez com um delegado de Londrina, que é a minha cidade onde eu comecei a trabalhar, que foi afastado de Londrina porque estava envolvido no chamado golpe 3x1. Cheguei para trabalhar aqui em Curitiba, o cara era chefe de setor aqui. Você tá de brincadeira, Não tô. Você tá de brincadeira. Não tô. Então, assim, tem umas coisas que protege isso. Porque, vem cá, olha só. Você tem uma certa quantidade de irregularidades. A partir do momento que isso está explícito em um relatório, uma canetada, uma assinatura, coloca um cidadão desse na rua, ele é exonerado.
E aí você está me dizendo, claro, é um outro caso, a gente só abriu um parênteses para você ver como tem gente sacana que dá cobertura à safadeza. Não é possível isso. E aquela história assim, o delegado que não para em delegacia, o delegado que sai de uma cidade grande e vai para o interior. Você começa a fazer uma pesquisa, saber o que está acontecendo. Responde a procedimento. Que procedimento? Não, isso é segredo, isso é coisa da polícia, é documento interno. Isso é normal. Infelizmente é praxe. É só você dar uma verificada, Furlan, no interior da região metropolitana. Que tipo de investigador, que tipo de delegado está lá? Aqueles delegados que já se passaram por delegacias especializadas e que hoje estão lá escondidinho. Rapaz, não tô... Ricardo, você está acusando os caras. Não, eu tô falando o seguinte, que muitos desses delegados respondem por procedimentos e ao invés de alguma punição para a sociedade, uma punição que venha pública, a chefia da satisfação pública, acontece isso. E que fique bem claro que, assim, nem sempre esse tipo de punição é aplicada por corrupção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que fique bem claro. Às vezes é uma punição por conta de alguma situação não identificada por má conduta de comportamento, uma presença que não, aliás, uma falta que não foi justificada. Enfim, raro. Mas nunca vi isso também. Nunca vi. Mas tudo bem. Bom, amanhã é o seguinte, Furlan. Amanhã nós vamos trazer então uma testemunha aqui do GAECO para explicar exatamente o que foi essa operação da polícia em Paranaguá. Aliás, a falsa operação da polícia em Paranaguá. Você vai ver que, rapaz, parece aquelas cenas, aqueles seriados da Netflix. Sim. Você fala, esses caras tiram cada ideia para fazer esses filmes americanos. Nada. E eu tô vendo pela primeira vez acontecer aqui no Paraná. Alguns desses delegados davam entrevista pra gente. O Vladica. Vladica. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vou ficar citando aqui exatamente, mas tem delegado que você vê por aí direto na mídia que não resolve caso, que já respondeu. Você quer que eu fale pro senhor? Eu falo. Entendeu? Eu falo. Tem delegado que você vê, não aqui, mas você vê por aí, já responde a denúncia. Tem delegado, vem cá comigo aqui. Vem aqui, só para encerrar esse assunto, que gasta um dinheirão do governo com operação, com voo de helicóptero, com viatura, com um montão de coisa e no final das contas não prende ninguém. Sabia disso? Que o relatório é falho e aí o Ministério Público é obrigado a recusar a denúncia. Calma, que a gente está aqui para mostrar verdades para você. Verdades, que aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Fica com a gente.